A Polícia Civil de Bebedouro investiga suposto esquema de favorecimento à empresa responsável pela coleta de lixo hospitalar. A companhia estaria descumprindo o contrato com a administração municipal e sendo beneficiada pela falta de pesagem dos resíduos. A Polícia Civil de Bebedouro instaurou um inquérito para investigar possível irregularidade envolvendo a prestação de serviço da empresa NGA, Núcleo de Gerenciamento Limitada, que é responsável pela coleta de lixo hospitalar. O documento aponta que a empresa, que tem sede em Jardinópolis, estaria obtendo vantagens não previstas no contrato firmado com a prefeitura. A investigação identificou que as pesagens não ocorriam de forma transparente, ou nem mesmo ocorriam deixando que a contratada estabelecesse livremente o valor que iria receber da prefeitura, sendo que o contrato estabelecia que o recebimento pelo serviço efetuado deveria ser feito mediante a comprovação do que foi recolhido, com preço por quilo e aferição mediante pesagem. Durante o período de investigação, de forma descaracterizada, os policiais fotografaram o procedimento de coleta nos 230 pontos, que são unidades de saúde, farmácias, clínicas e o Hospital Municipal Júlio Pinto Caldeira, que concentra o maior recolhimento. O depoimento do motorista de um dos caminhões da empresa revela que, mesmo usando balanças digitais, nem sempre os pesos eram conferidos pelos responsáveis de cada local de onde o lixo era retirado. O inquérito ainda aponta possível omissão da Prefeitura de Bebedouro pela falta de fiscalização, prevista em uma cláusula do iludido contrato que aparentemente trouxe vantagem à empresa contratada. A investigação, que começou pela Delegacia Seccional de Bebedouro, agora segue aqui no 1º Distrito. Por ainda ser a primeira fase, nenhum representante da Prefeitura foi ouvido sobre o suposto esquema de favorecimento. Mas isso deve acontecer nos próximos dias. Diante da denúncia, esse vereador de oposição pretende levar o caso ao plenário nos próximos dias para que seja aberta uma comissão especial de estudos. Pelo contrato, existe um termo de referência e é muito claro que a coleta é feita pela empresa. A pesagem tem que ser conferida por um funcionário da prefeitura, porque senão nós vamos ficar naquela história de você dar a linguiça para o cachorro tomar conta. Eu acho que tem que ter uma fiscalização da prefeitura, um acompanhamento, acompanhando todas as pesagens e todos os pontos. O serviço, que é feito no mínimo 3 vezes por semana, tem valor contratual de R$ 322 mil. E essa falta de fiscalização pode trazer punições futuras à administração. Quando a municipalidade tem um contrato de prestação de serviço ou compras de produto e há uma inadimplência por parte do município, ou seja, uma ausência de fiscalização, poderá o administrador público, que no caso o prefeito, e também o gestor de contratos, ou seja, aquele que é responsável pela fiscalização, responder criminalmente pelos atos e também civilmente, podendo ter penas de prisão na parte criminal e na parte civil, ser condenado a ressarcir o erário público e também ficar com seus direitos políticos cassados por um bom tempo. Rafael Aguiar, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. A NGA não se pronunciou. A Prefeitura de Bebedouro disse que abriu auditoria interna para verificação dos procedimentos realizados. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pulse, mais uma denúncia envolvendo a gestão do lixo na nossa macro-região. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Scarpino, o inquérito da polícia aponta então indícios de favorecimento à prestadora de coleta de lixo hospitalar. Isso de fato é muito grave, né? Boa tarde para você. Boa tarde a você e a todos os telespectadores da Clube. De fato é gravíssimo. Se nós temos um serviço que ele não está sendo executado de maneira correta e uma empresa vem se beneficiando por conta disso, o município está gastando muito mais do que deveria. Então, nesse sentido, são denúncias que têm contornos tanto criminais, por isso o inquérito policial, e pode levar também a medidas administrativas, ação de improbidade, enfim. Se espera que isso seja apurado muito rápido. Outra informação é que os resíduos recolhidos eles não eram pesados. O que isso representa? Representa uma irregularidade gravíssima no contrato. Se o prestador de serviço ele recebe por um material coletado e aquilo que ele efetivamente precisa quantificar para receber os valores, e ele diz então, ele mesmo informa a situação, olha, faturei 30, quando na verdade a gente não sabe se na verdade ele pesou 15 ou 10 ou 20. Então nós temos ali um descontrole terrível a demonstrar uma inaptidão, tanto por parte do poder público por firmar um contrato,
e também na parte da fiscalização, que ela é gravíssima porque ela não existe. E aí também uma atitude que, se comprovada, conivente da empresa, que pode inclusive se beneficiar dessa falta de controle. E certamente, se o controle houvesse, os serviços não custariam tão caro como eventualmente possam estar acontecendo. Ou seja, lá na frente, se for comprovado que a prefeitura foi omissa em algum momento, ela pode ser punida. A prefeitura, o ordenador de despesa, desde o prefeito, o sujeito que assina o cheque para pagar essa empresa, aquele que está no contrato que deveria fiscalizar e não fiscaliza, e até mesmo a empresa que deveria fazer um serviço probo, honesto, e exigir que o serviço fosse devidamente fiscalizado e que, se comprovar que ela não está fazendo adequadamente, está faturando mais do que aquilo que efetivamente ela presta, ela pode também ser punida. Comprovado essas irregularidades, o contrato pode ser rompido também? Pode ser rompido. Primeiro nós temos que identificar se essa irregularidade é por parte do poder público ou se é alguma coisa ajustada entre poder público e empresa. Então, tanto no aspecto administrativo e até mesmo judicial, podemos ter uma ação penal envolvendo esse assunto. Podemos ter uma ação de improbidade administrativa, buscando responsabilidade de todos aqueles que tenham participado, eventualmente, de irregularidades como a que estão aqui sendo relatadas. É de se aguardar as apurações, mas se isso for comprovado, gravíssimo, tendo várias e várias frentes para serem apuradas e punidas. Diante dessa grave denúncia, o Ministério Público deve ficar de olho também, Scarpino? Não só deve ficar de olho, mas tem que ser o agente número 1 para exigir a regularização disso, punindo quem tem que ser, entrando com as ações e exigindo punições para que o poder público não gaste e não faça contratações sem poder fiscalizar, porque aí quem vai perder somos nós, população, que pagamos impostos, e ao invés de faturar um serviço adequado, um serviço que eventualmente não tem nenhum tipo de controle. Então, todos nós somos punidos quando não há esse controle. O Ministério Público, como fiscal da lei, deve tomar medidas enérgicas e rápidas para isso. Scarpino, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e eu volto com você aí aos estúdios, Paulo Pucci. Até já, André.